Vou botar ele para gravar logo, né? E aí, mano, boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês passaram aí o fim de semana e esses dias aí? Tudo bem, professor, graças a Deus. Beleza. A Camila parece que quis Tô bem também, desligar a professor. câmera, depois desistiu, né, Camila? Eita. Não, é Liga aí, porque eu Camila. coloco. Gente, Vocês a estão minha enrolados, vamos ver. cara é de destruída. Eu limpei a casa inteira Aí, hoje. aí sim. Beleza, Camila? Como Tudo é que você certo. tá aí de boa, Morrendo né? de Aí, o sono, Eduardo mas também. estamos aí. Falta o Altino. E aí, como é que calor danado fez hoje, hein, gente? Hoje fez um calor. Nesse Hoje, né? Na sintaxe, vamos estudar algo que. Vamos pegar o período composto, né? Que é um pouquinho mais difícil que o período simples. Só um pouquinho, tá? Composto por coordenação e subordinação. A Camila tá cansada, cara de cansada. eu tô morrendo de sono. Eu acordei às 3h30 da manhã. Ixi. Eu também hoje dei umas cochiladas boas. Acordei cedo, acordei antes das 6. Mas eu tenho uma aula amanhã, tive aula à tarde. E agora teve aula à noite. Ó, 3 períodos. Pensa. É complicado. Complicado. Mas é o que tem, né, gente? Não tem. Deixa eu ligar o ventilador aqui, porque senão eu não aguento. Né? Bom, então, hoje nós vamos mexer aqui, vamos trabalhar. Vou colocar aqui para. Só um pouquinho. Tá? Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho, um pouquinho.
Vamos lá, então, gente. Cadê? E. Permitir. Opa, Pedro entrou. Cadê o Henrique saiu? Eu acho que ele saiu sem querer. Eu vou mandar uma mensagem pra ele. O Pedro entrou e saiu. Pede para ele entrar de novo aí. Ó, Tá. eu estou esperando Um aqui. minuto. Pedro Henrique. Tá, ok. Tá, então vamos lá então. Deixa eu botar a apresentação. Hoje vamos mexer com. Então, né? Estudamos até semana passada o período simples, né? Vamos só dar uma revisãozinha. O que é um período simples e composto? Então, período. O período nada mais é que um conjunto de uma ou mais orações que apresentam sentido geral autônomo em relação aos enunciados que o precedem ou sucedem. Por exemplo, corram é uma oração aí, tá? Ok. Período também, porque esse período contém uma oração só. É bom que ele venha amanhã e traga os livros. Aqui, nesse de baixo, é um período composto. Por quê? Porque tem 3 verbos. Então, cada oração é formada por um verbo. Se tiver dois verbos significa que são 2 orações. Se tiver 3 verbos, significa que são 3 orações. Entenderam? Ok. Então, aí, no caso, primeiro, o período simples, o de baixo, período composto. Por exemplo. Período simples e composto. O período simples o período pode ser simples, como falamos, né? Quando serve apenas uma oração, que uma oração é entendida como um verbo. Por exemplo, 3 paixões governaram minha vida. Professor, acho que travou. É, travou mesmo. Alô, professor? Ele deve estar no 4G, certeza. Professor? Ele travou. Professor, se o senhor estiver ouvindo, a gente não está conseguindo ouvir nem ver o senhor. Ô, Du, você travou pra mim também. Eu travei? Só a sua voz que eu tô ouvindo. Será que é a internet como um todo, então? Pra mim tá tudo normal, gente. Chama o Ah, o cara tiro, não estava da travejando aí? Então, tá trovejando aqui. Tipo, muito. É sério, cara. Não tô usando, não. Aqui também tá. Espera um Do pouco. Eu professor vou deixar. travou mesmo. Eu vou deixar o. Nossa, eu vou deixar o áudio ligado pra vocês escutarem. Eu não tô zoando. Só porque eu vou deixar o áudio ligado não vai trovejar. Gente, eu tô tão chique com a minha unha. Parece. Não tô mentindo, não, Ai, que Pedro. susto, ele destravou. A unha de quem E aí? limpou a casa, olha lá. Destravou E aí, agora? professor? Destravou. Agora destravou, professor. Agora tá tranquilo agora, né? Vitor, Ixi, você não tem que deixar com a câmera ligada? Tá, vamos começar de novo. Vamos começar de novo aqui. Apresentação. Qualquer coisa que você travar de novo, vocês falam, tá? Uhum.
Vamos lá. Bom, período, né? O período é um conjunto de uma ou mais orações. Estão me ouvindo? Me ouvem? Sim, Sim, professor, sim, tô. tá normal. Agora tá normal. Beleza, então. No sentido geral autônomo, em relação aos enunciados que o precedem ou sucedem. Então, esse aqui é o período. O período pode ser simples ou composto. Né? Por exemplo, corram, é um período. Aí, é bom que ele venha amanhã e traga os livros. Né? Aí, o período composto, né? Que tem 3 orações aí. Porque tem 3. Então, vamos lá. O período pode ser simples ou composto. Quando encerra apenas uma oração, ele é simples. No caso, contém um verbo só. No caso aí, 3 paixões governaram minha vida. Então, para governar, né, no caso, é um período simples. No caso, embaixo. Vou trabalhar amanhã, cedo amanhã. Ah, mas tem 2 verbos. Não, não tem 2 verbos trabalhando. É um verbo com auxiliar. O verbo auxiliar, no caso, vou, o verbo ir. Às vezes também o verbo ser, estar, também. Eles costumam ser verbos auxiliares. Né? Então, o verbo principal é o verbo trabalhar. Então, aí, no caso, oração simples. O período composto encerra mais de uma oração. Por exemplo, esse aqui. Anseio aliviar o mal, mas não posso e sofro. Aqui veja só que tem 3 verbos aí. 3 orações. A primeira oração com o verbo aliviar. Aqui, vírgula, né? Aí tem outra oração, mas não posso. Uma outra oração. E, no caso, sofro, outra oração. Embora só tenha um verbo aí. Mas tem uma oração. Embaixo, vim, vi e venci. 3 orações. 3 verbos. São períodos compostos aí. Então, né, então, veja só como é o período simples e o período composto. Construindo conceitos. As orações se caracterizam pelo sentido e pela forma. Pelo sentido, se tiver difícil, vocês vão falando. Dúvida, vocês perguntam, tá? Perguntem, tá bom? Tranquilo, pro. Sentido. Podem apresentar sentido completo e incompleto. E forma possuem normalmente sujeito e predicado. Normalmente. Então, porque às vezes pode ter só o predicado. As orações ainda podem ser dependentes ou subordinadas, certo? Quando exerce função sintática de uma a que se liga, quer dizer, sintática de outra a que se liga, subordinada, porque uma oração está subordinada à outra. Então, aquela oração precisa da outra para estar completa, né, em todo período. Independentes ou coordenadas. E fica essas 2 orações não são uma independente da outra. Né? Quando não exerce função sintática de outra a que se liga. Então, vamos ver. Resumindo, dependentes ou subordinados, independentes ou coordenados. Na realidade, para ficar mais fácil, oração subordinada e oração coordenada. É que alguns, porque colocou no caso dependentes ou subordinados, para ficar mais claro o sentido que é subordinado. Né? Quer dizer, uma oração depende da Professor, tá outra. travando de novo para mim. Não sei E se quando os outros estão vendo e ouvindo. ai. Pra Os mim demais estão tava vendo? ok. Então é você que está com. Tá dando trovoada aí na seu lugar aí, Altino? Professor, é o Eduardo. É o Os Eduardo, outros pro. estão aí? Tá todo mundo aí? Deixa eu ver quem tá aqui. Pro, eu tô aqui. Faltou. Ah, o Eduardo tá aí. Camila, Tino e o Pedro. Nós 4 estamos. Pedro. Cadê o Pedro? Como? Tá. Pera, o Pedro me mandou mensagem. Vamos lá então. Ah, tá. Ele precisou sair rapidinho. Tá. Ele falou pra mim falar. Vocês estão vendo aí a imagem? Os slides estão me escutando? Professor, tá chegando cortado para mim. É. Edu, eu acho que é você, porque pra mim tá normal. É o Vou Eduardo que tá colocar o chegando cabo da cortado. internet Então você aqui. vai. Então, Eduardo, então para ficar, pra você ver bem, então você vai ter que desligar a sua câmera. Fica só com áudio. É porque quando Vou coloca fazer o um vídeo, teste, né? professor. Hã?
Vou fazer o teste aqui, eu vou reiniciar o meu modem também. Rapidão. Tá, faz aí então. Reinicializa e entra de novo para ver. Oi. Tá. Bom, ele deve entrar. Qualquer coisa, se caso eu tiver dificuldade para entrar, fala com ele, ele pede para mim para eu precisar. Se caso eu tiver pedido acesso e não conseguir, fala comigo para eu aceitar ele, tá, gente? Tá bom? Os demais estão ouvindo bem? Sim, professor, Estão aqui vendo pra bem mim as tá imagens? normal. Aham, tudo certo. Tá tudo tranquilo. Beleza, então. Vamos lá. Então, vamos lá. Se tiver dúvida aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem no que eu estou passando, vocês me perguntem, tá bom? Estão entendendo o que é oração subordinada e coordenada? Beleza, então. Vamos para os exemplos que é mais fácil. Vamos falar das orações dependentes ou subordinadas. A primeira oração é assim: desejo que sejas feliz. A primeira oração, no primeiro verbo, está um verbo aí, princípio direto, não é? Que sejas feliz, não está uma oração ainda, no caso, vamos ver se que não está subordinado, mas vamos ver assim: desejo. Agora, o de baixo, por exemplo, o aluno que estuda, aprende. Nota-se que o que estuda, essa frase, o aluno depende dessa outra, dessa oração, dessa subordinada. Ela tem que estar subordinada a aluno, porque senão não fica completa. Você fala assim, o aluno aprende. Mas se eu colocar o aluno que estuda, aprende. Então, aqui é um adjunto adnominal, porque esse aqui está junto do nome, o substantivo, que é o nome, né, no caso. Nominal, o nome, no caso, quer dizer substantivo. Um adjunto substantivo, quer dizer que está adnominal, quer dizer junto ao nome, junto ao substantivo. Né? Então, notas aí a dependência. Mais ainda. Sairei, verbo intransitivo. Quando ela chegar, adjunto adverbial de tempo. Aí tem a oração será principal quando exige outra que ele seja dependente. Então, qual é a oração principal? Sairei. Só que exige essa próxima oração depende da de cá. Porque eu falo assim, sairei. Sairei quando ela chegar. Então, nota-se que esse quando, um na outra oração, está subordinada a sairei. Então, essa oração depende dessa, para ter sentido. Senão fica. Elas duas. Uma tem função. A função sintática de uma depende da outra. É por isso. Né? Então, orações dependentes, continuando ainda. Vamos ver aqui. É necessário seu casamento. Aqui o verbo de ligação é, né? Então, seu casamento. Ok. Sujeito, que é seu casamento, necessário. Mas vamos de baixo. A subordinada substantiva. Em cima, aqui tem o substantivo. Se a gente mudar o termo, é necessário, continua o verbo de ligação aqui, né? Necessário. Que você se case. No caso, o case, né? É um verbo transitivo que, para frente dele, não é necessário você colocar nenhum complemento verbal para que ele possa ter sentido. Aí já está suficiente. Então, essa oração está subordinada, que esse caso está subordinada a outra. É necessário que você se case. É necessário. Se você. Essa oração depende da outra. Ela não é uma oração independente. Quando é a oração coordenada, então, elas são apenas. É uma oração que está ligada à outra. A coordenada está ligada apenas. Não está subordinada. A oração
quando é coordenada, quando toda oração é coordenada, o que acontece? Ela tem função sintática independente da outra oração, enquanto a subordinada não. A função sintática depende da outra. Esse que faz a diferença, no caso, em relação à oração anterior. Então, subordina a oração anterior. Está entendendo? Ou não? Por enquanto, sim, pro. Beleza. Continuando ainda. São vários exemplos que vamos ter para que vocês possam entender isso aí. Então vamos em cima. Oração, o aluno, substantivo, comportado é elogiado. O comportado é adjetivo, que é um adjunto adnominal, porque está junto do nome. Tá? É elogiado, que é o verbo ligação. Ok. Agora vamos ver a oração, transformando isso em oração subordinada adjetiva. O aluno que se comporta é elogiado. Então, nota a oração aqui, essa oração subordinada adjetiva. Comportar é um adjetivo, né? Mas no caso, tem a função de adjetivo porque se comporta, porém, claro, aqui está com um verbo intransitivo. Esse verbo intransitivo aqui, ele está, no caso, ele não precisaria, no caso, de um complemento, mas está complementando, assim, porque ele, por si só, ele já tem a função completa. Então, nota que aqui se comporta está subordinado a aluno. Aqui na frente temos elogiado, um verbo de ligação, tem outro verbo, outra oração. Tal. Mas essa frase, essa oração está subordinada à anterior, à oração principal, que é assim, um aluno é elogiado, vamos dizer assim, a oração. O que se comporta está como se fosse entre parênteses, que se comporta, né, é elogiado. Mas ela depende, essa oração não pode trabalhar sozinha, ela depende da outra. Vamos mais ainda. Viajaremos pela manhã. Então, tem uma adjunto adverbial de tempo aí, pela manhã. Manhã que é o advérbio de tempo. Esse adjunto adverbial porque está junto do verbo viajaremos. Não é adnominal porque não está junto do nome. É adverbial porque está junto do verbo. Estão entendendo? Porque, por exemplo, um adjetivo modifica um substantivo. Um advérbio, normalmente, modifica um verbo. Vamos ver agora uma oração subordinada adverbial. Viajaremos assim que amanhecer. Para falar, por exemplo, viajaremos. Neste caso, a outra oração. Assim que amanhecer, ela não tem uma função sintática só, isolada. Ela está subordinada à oração principal. Porque eu não posso, por exemplo, viajaremos, está na oração completa, beleza. Mas eu não posso simplesmente colocar assim que amanhecer. Ela vai estar, digamos, função sintática dela, ela não é independente da outra oração. Ela está subordinada à outra oração. É assim que a gente pergunta. Viajaremos assim que amanhecer. Então, essa segunda oração, que é subordinada à adverbial, de tempo, ela vai estar subordinada à oração, à outra oração. Agora vamos ver a diferença das orações dependentes ou coordenadas. Oração A e oração B. Por exemplo, saímos cedo. Ponto. Chegamos na hora marcada. Nota-se esse ponto aqui, ele separa duas orações. Bom, além, claro, cada um tem um verbo separadamente. Na anterior também, temos dois verbos aqui, verbo amanhecer e verbo viajaremos. Ok? Só que um subordinado à outra. Neste caso, a oração, a orações coordenada, ela é separada por um ponto e também por uma conjunção. Uma conjunção. Então, oração A, saímos cedo. Ponto. Você sabe que quando tem um ponto, significa que terminou uma oração
que o período está completo, um ponto, né? Outro. Chegaremos na hora marcada. Então, quer dizer, essa relação de chegarmos na hora marcada não está subordinada a sairmos cedo, porque o período, o ponto está separando. Se eu colocar, chegaremos na hora marcada, beleza, está completinha, essa oração não depende da outra. Não depende da outra. São orações independentes. Olha embaixo. Saímos cedo e chegamos na hora marcada. Então, se você olhar bem a oração A e a oração B, podemos notar que elas são duas orações independentes, separadas. Se quisermos unir as duas orações num período composto, unindo essas duas orações, esse E vai estar praticamente fazendo a função do ponto. Tipo assim, esse ponto separa as duas orações. Esse E apenas está unindo duas orações para formar um período composto. Porém, cada uma delas são independentes. Porque eu digo, saímos cedo e chegamos na hora marcada. Se eu colocar o ponto aqui, saímos cedo, ponto. Chegamos na hora marcada, vai continuar sendo duas orações, só que essas duas orações vão estar separadas, duas orações de período simples. Enquanto a de baixo, com o E, eu vou unir duas orações e vou formar um período composto. No caso, seria oração, no caso, coordenada. Essa oração coordenada é um nome. É um tipo de oração que seria oração coordenada aditiva. O E é aditivo. Aí vamos estudar cada uma delas. Aí. Tá vendo a diferença aqui? Aqui, por exemplo, aqui numa separação de ponto, né? São duas orações que estão unidas, no caso aqui, pelo assim que, mudou a conjunção verbal aqui, né? No caso, colocando dois verbos aqui. Tem um verbo viajaremos e tem um verbo assim que amanhecer. Eu não posso simplesmente, por exemplo, se eu tirar o assim que e eu colocar um ponto aqui, separando essas duas orações, ficaria viajaremos amanhecer. Ou se eu colocar viajaremos ponto. Assim que amanhecer, note que o assim que amanhecer, ele vai ter uma dependência, vai estar subordinado à oração anterior. Não tem onde correr. Enquanto aqui na frente, vemos assim, simplesmente separamos com um ponto e vemos que cada um são independentes. Não são, a segunda, a oração B, não é dependente sintaticamente da oração A. Estão entendendo? Ou não? Quando tiramos o ponto e colocamos aí o E, essa conjunção, apenas estamos ligando as duas orações para formar um período composto. Mas a segunda oração não está subordinada à primeira. Vocês estão entendendo? Ou não? Professor, assim, é um pouquinho confuso, sabe? Mas. Fala um pouquinho mais alto. É um pouquinho confuso, mas acho que eu tô pegando. Tá pegando, né? Não, vamos ter vários exemplos aqui. E é um tema que nós não vamos só tratar hoje. Esse tema vai ser para essa aula e para a próxima aula também. Porque tem muita coisa. Vamos lá, então. Mas com esses exemplos aí, dá para vocês ir pegando. Vamos chegar ao próximo exemplo aqui. Orações coordenadas. As orações coordenadas são unidas por justaposição, vírgulas, ou por meio de conjunção coordenadas. Vírgula, unida. Como eu falei para vocês aqui, ó. A primeira são duas orações do período simples, são separadas pelo ponto. Se eu colocar aqui o E pela conjunção, eu estou unindo as duas orações, formando um período composto por coordenação. Tá? Se no lugar daqui saímos cedo, vírgula, chegamos na hora marcada, eu também terei uma oração, um período composto, oração coordenada. Porque não existe dependência sintática do primeiro com o segundo. Tá? Então, vamos lá aqui.
As orações coordenadas são unidas por justaposição, vírgula, ou por meio de conjunções coordenativas. Aí tem ser coordenativa, aí vem aditiva, explicativa, aí tal, adversativa, aí vem várias aí. Aí depois a gente vai vendo isso aí. Ele estuda e trabalha. Se eu tirar o E e colocar um ponto, ele estuda. Ou aí coloca, trabalha muito, ou ele trabalha muito. São duas orações independentes. Não vai. A segunda não está subordinada à primeira. Então apenas estão sendo. Elas são unidas, estão sendo unidas essas duas orações. São duas orações do período simples, que estão se transformando agora no período composto por coordenação. Né? Bom, vamos ver mais exemplos. Elas são subordinadas. São unidas às suas orações principais por meio de conjunções subordinativas. Tá? Por exemplo, pediram-me que definisse os trabalhos de hoje. Olha a dependência que está a segunda da primeira. Ou a primeira da segunda, como queira. Pediram-me. Pediram o quê? Que definisse os trabalhos de hoje. Se eu pegasse, tirasse esse que e colocasse um ponto, veja que seria complicado eu trabalhar com essas duas sem uma depender da outra. Esse que, essa conjunção, está tendo a função de conjunção subordinativa, porque está subordinando o segundo ao primeiro. Vamos mais ainda. Orações subordinadas ou por meio de pronomes relativos, que o que pode ser conjunção e que pode ser pronome relativo. A função sintática dele vai depender do contexto. O menino que me convidou não veio. A oração A, menino. A oração B, me convidou, não veio. Então, aqui o que está fazendo a função sintática de transformar isso aqui numa oração subordinada, porque uma está subordinada à outra. Estou passando muito rápido ou tá bom aí? Tá tudo tranquilo. É muita coisa, né, gente? É. Muita coisa, né? E é bem... Mas o importante é assim. Diga, Camille. Não tô falando, é bastante coisa assim, mas aí é bem complicadinho, mas estamos indo. Mas se vocês tiverem dúvida, fala ao professor, pode repetir, pode explicar isso de novo, tá? Vamos lá então. As orações subordinadas ou ainda podem estar reduzidas. Neste caso, não apresentará conjunção ou for ou pronome relativo. Isso o verbo estará numa das formas nominais. Nominais, no caso, seria no infinitivo. Era necessário. Aí tem um verbo no infinitivo. Pagar aquela dívida terrível. Anota uma subordinação da segunda para a primeira. É necessário o quê? Pagar. Esse pagar tem um sentido de era necessário que pagasse aquela dívida. Estão entendendo, né? Aqui um verbo ser, era necessário, e o verbo pagar. Infinitivo, que neste caso eu posso traduzir ele como que pagasse. Que eu pagasse aquela dívida terrível. Ou que ele pagasse aquela dívida terrível. Por exemplo. Nesse caso, o verbo na forma infinitiva, que é a forma nominal do verbo, ele pode ser transformado dessa forma. Né? Mas aí o mais comum mesmo são as conjunções, né? São os mais comuns. Tá. Então, vamos ver a classificação das orações coordenadas. Elas classificam-se dessa forma: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Só isso. Aditivas. E, nem, também são as conjunções. Eu acho assim, eu estou dando uma em geral, mas eu acho que, se vocês quiserem, na próxima aula, a gente pode fazer trabalhar
nas conjunções ordenativas e subordinativas. O que é que vocês acham? Faço mal para vocês entenderem. Mas assim, vocês estão sendo aqui, praticamente, aqui você, porque assim, as nossas coordenadas, elas são baseadas nas conjunções. Então, as conjunções, em caso, aditivas. E nem também. Adversativa mais, porém, contudo, todavia, tentar, se não, tal, tal, tal. Então, tem várias ações por aí, né? Vai. Então, mas são essas 5 tipos de conjunções, né? No caso, que formam as orações, são chamadas assim, oração coordenadas aditivas, orações coordenadas adversativas, oração coordenada alternativa, oração coordenada conclusiva, oração coordenada explicativa. A oração coordenada aditiva. E nem também pode ser o também. Você pode incluir aí o também. Faz parte das conjunções coordenadas. Coordenativas. Né? Então, apresentam soma de ideias. Ligação de pensamento. Nossas aditivas. Aditiva está falando o quê? O que é aditiva? É somar. Acrescentar. Por exemplo, vamos supor, no termo jurídico, existe um contrato, né? Você faz um contrato. Eu trabalhei no banco por muito tempo, então eu tinha os contratos. Ah, o fulano vai fazer um contrato, uma hipoteca, um exemplo, um penhor e tal, uma hipoteca, vamos supor, de uma casa, ou de um terreno, para pedir empréstimo. Beleza. Aí o que acontece? Mais na frente, por aí houve alguma. O prazo não foi cumprido, um exemplo, né? E é um acordo com o banco, ou para mudar alguma cláusula no contrato, né? Um exemplo, ou para acrescentar algo ali, por exemplo, ele tem uma dívida alta, e aquele bem não deu para cobrir a dívida que ele tem no banco, um exemplo. Então, que ele vai acrescentar um outro bem. Só que simplesmente o que, é que ele vai fazer? O contrato, normalmente, e naquela época, que era feito a máquina de escrever, um exemplo, né? Ou mesmo no computador, já estava pronto, já estava assinado, já estava registrado em cartório, o que, é que você podia fazer? Não podia fazer nada, mexer, porque já estava tudo registrado. O que é que aconteceu? O banco fazia o quê? Um aditivo. Acrescentava algo naquele contrato, um aditivo, fazia um aditivo de contrato para acrescentar alguma coisa ou para modificar alguma coisa naquele contrato. Então, aí vinha, o banco fazia, vem o banco assinava, o cliente assinava, o banco assinava, novamente tinha que ter aquele aditivo com aquelas informações daquele contrato, levava-se no cartório e registrava o aditivo. E esse aditivo ficava lá no cartório junto com o contrato. Então, o aditivo, assim, sempre acrescenta, soma ideias. Pedro falava e todos ouviam em silêncio. Então, está acrescentando ideia ou ligação de pensamento. Armando não estudava, nem trabalhava, nem igual a e não. Pode ter sentido de não, ou nem tem sentido de não. Eu também posso acrescentar aqui. Vamos supor que eu tire o não aqui. Armando estudava, também trabalhava. Estou acrescentando a ideia. Então, ele estudava, também trabalhava. Por exemplo. Né? Então, também é coordenada. Então, a primeira oração aqui do Pedro falava. Está aí a oração. A oração A e a oração B, a segunda oração está aqui. Então, o que acontece? Essas duas orações não dependem de outra para ter sentido separadamente. Apenas estão completando, estão sendo unidas, nesse caso, por essa conjunção aí. Como são essas conjunções, estão dentro das aditivas, ela é considerada oração coordenada aditiva. Estão entendendo? Vocês lembram e estão lembrando de alguma coisa quando vocês estudaram no ensino médio, isso aí, no ensino fundamental? Os Sim, meninos professor. que devem responder, devem saber responder isso, porque eu, bom, eu estudei na Bolívia, né? Então, Coordenadas. Orações coordenadas. Aditivas, adversativas, não explicativas. recuerdo, não recuerdo. No, 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 no te recuerdas. Bueno, Não lembro, lo haremos é que eu não lembro lo haremos mesmo. lo más sencillo posible, ¿vale? Então, vamos lá. Mas tinha, claro, em vez de falar coordenadas, se chamava coordenadas. Coordenadas. Em vez de ser com E, é com I.
orações coordenadas. Os nomes são os mesmos, porque sintaticamente, assim, principalmente as línguas latinas, os nomes do período serão os mesmos. Vai mudar algumas funções sintáticas por característica da própria língua E- linguística, vai mudar. Mas a base em si, se você aprende bem isso aí, em espanhol, Então, vai deve ser o mesmo princípio do português. sim, deve ser, mas assim, eu me lembro assim, no primeiro ano do ensino médio, que a gente aprendia muito mais literatura. Na verdade, a gente aprendia mais literatura do que a gramática, eu não sei o É, porquê, mas a é, gente é, aprendia bem mais literatura do que a gramática. eu sei disso. A mesma coisa, você pega primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, você não vê muita gramática, você estuda literatura, estuda a interpretação de texto, né? E outras coisas relacionadas à língua, mas não a parte, digamos assim, técnica da língua. Você estuda mais no ensino Sim, fundamental mas 2. até no fundamental mesmo, eu não via muita Sério? gramática, eu via, mas eu não sei o porquê. Bom, Ah, no meu ensino não sei se fundamental. eu Bom, só na tenho época a era o lembrança. primeiro. Às Hum. vezes eu só tenho a lembrança de literatura porque eu gosto mais de literatura. Ah, tá, né? Aí, tudo bem, né? Aí, tudo Aí, né? bem. Eu sei. Mas vamos, por exemplo, vamos falar no. Claro que vocês estudam na Bolívia, mas vamos falar do. Vocês aí, Altino, Pedro e o Eduardo. Vocês viram, vocês viram ensino médio, né? Acho que oitavo ano, nono ano, por aí, né? Sétimo ano. E viu isso, não é isso? Professor, acredito que sim, mas eu não lembro muito, não. Você acredita que sim? Bom, não importa. Em algum momento do período acadêmico de vocês estudaram sobre isso aí. O único ano que eu estudei sintaxe, professor, se eu não me engano, foi na sexta e sétima série. É? Poxa. Depois Bom, nunca mais. na minha época eu estudei mais tempo, eu estudei mais essa questão. O professor pegava bem no pé da gente a sintaxe, né? Fazia muita análise sintática, análise morfológica, né? Essas coisas a gente fazia. Né? Mas na minha época, claro, mudou muito o destino de lá para cá. Né? Então, mas tá bom. Vamos lá então. Vamos à próxima. Mais oração. Observação. Não se prega a conjunção e associada com a conjunção nem. Por exemplo, não sei e nem quero saber. Ou, mas a gente fala tanto isso, né, gente? Fala a verdade. Fala a verdade. Mas é errado empregar. A gente fala. É que eu lembrei. Não sei, nem quero saber, tenho raiva de quem sabe. Bem isso. Tenho raiva Não é de quem verdade? sabe. Então, mas a gente não se pode utilizar incorreto. Só fala assim, não sei, nem quero saber. Por quê? Porque que você fala e nem, você está usando duas conjunções coordenadas aditiva na mesma, no mesmo período, as duas juntas. Tá errado, você tem que usar uma ou outra. Você pode dizer, não sei, nem quero saber que é o correto, ou usa no caso e. Eu sei e quero saber. Porque o nem no caso, vai concordar com o não. Não sei e não quero saber. Quer dizer, o nem é como se fosse não sei e não quero saber. Mas também não usa. É mais o melhor é utilizar nem. Então, o nem, que a gente costuma na linguagem falada usar, que na linguagem falada a gente erra muito. Gente, o tanto que a gente erra. Se vocês pegaram um dia gravar o que vocês falam durante o dia, que a gente fala durante o dia, e fosse olhar as regras gramatical, ortografia, tudo, né? Sintaxe, a gente vai dizer, cara, a gente erra demais, a gente erra muito. Mas na linguagem falada, em relação à linguagem escrita, o que acontece? A linguagem falada, você tem que responder a resposta sua para a pessoa, de algo tem que ser imediato. Você não tem tempo de observar essas nuances como na escrita. Você vai ler algo, então você bate o olho e você tem mais tempo para processar a informação e ver. Então, quando você vai ver que você errou, visualmente está claro. Mas pelo ouvido, como você tem que ouvir e responder no mesmo imediato, você não vai estar pensando assim. O cara falou com você,
Demora um pouco para ver se está errado o que você está pensando. Para não dar... Você não fala isso, o diálogo vai fluir. Vai fluir. E nesse negócio de diálogo fluir, comete muitos erros. Gramatical, sintaxe. E comete demais. Só que não se nota isso. Agora na escrita nota-se. Aqui, por exemplo, se eu falar assim, não sei, não quero saber. Às vezes você nem escuta o e que a pessoa falou. Só escuta o nem. Mas a pessoa falou o e e nem. Agora, se eu colocar aqui uma vírgula depois do e, aí, como eu estou separando as conjunções, aí pode ser que até não fique tão errado assim, né? Mas o correto é a forma de baixo mesmo. Então, gente, ó, já que vocês aprenderam isso aí, evita de falar a expressão, essas duas conjunções juntas. Tá errado. Ô, professor, Oi, e se a pessoa falar não sei, nem quero saber, tá errado? como? Não sei. Veja bem. Na escrita, sim. Não, porque, na realidade, se for olhar na escrita ou falando não existe isso em português. Busca no dicionário ver se encontra a palavra num. Mas o que acontece? Na linguagem falada, por questão de regionalismo, poxa, você fala não sei, não quero, né? Então, mas na linguagem falada você pode falar, se na sua região fala isso, então, conversando com a pessoa, você não vai estar certo para vocês. Agora, quando escrever, aí não, você tem que escrever corretamente, tal como deve ser. Agora, mesmo assim, se você falar não sei, e se você falar e não quero saber, aí tá errado duas vezes. O falado e escrito é totalmente errado. Então, por isso você tem que falar, quando estiver usando o nem, ou e, a conjunção, a coordenada, você não pode usar os dois juntos. Tem que usar um ou outro. Claro, corretamente, né? Vamos lá. Ó, mais. Orações coordenadas. É possível encontrar a conjunção e empregada em frases adversativas que valendo a mais. Então, claro. Aí vem nosso querido português, as famosas exceções das regras. Porque o e, no caso, teria a função sintática de mas. No caso, o e. Não é comum, entendeu? O correto é você utilizar a conjunção, né, correta, cada uma delas, mas diz que é possível encontrar. Por exemplo, estudou tanto e não foi aprovado. Ah, na linguagem falada a gente usa isso. Mas esse e não está tendo a função sintática adversativa, de mas. Se a gente colocar um mais, fica mais correto. Olha, estudou tanto, mas não foi aprovado. Mas a gente utiliza isso na linguagem falada. Estudou muito, estudou tanto e não foi aprovado. A gente usa, nesse contexto, o e. Então, aqui falando, nesse aspecto, não está errado. Mas a função sintática do e, nesse caso, não seria aditiva. Porque não está somando, não está acrescentando nada. Está, né, no caso, fazendo uma oposição ao outro. Por exemplo, estudou tanto e não foi aprovado. Quer dizer, ele estudou tanto, mas não foi aprovado. Quer dizer, tipo, que valeu estudar tanto se não foi aprovado? Então, é uma diversidade. Não é como aditivo. Aditivo, por exemplo, a gente fala, ó, o E. Pedro falava e todos ouviam em silêncio. Está acrescentando aí algo, está somando ideias. O nem é a mesma coisa. Então, fala assim, Pedro falava, mas todos ouviam em silêncio? Não, o mais aqui não cairia bem. Não cairia bem. Né? Mas aqui sim. Estudou tanto, mas não foi aprovado. Então, estudou tanto e não foi aprovado. Esse e, a função sintática dele aqui,
igual não é comum isso, não normal, é a função da oração coordenada adversativa. O mais comum é utilizar o mais, porém, contudo, todavia, entretanto, se não, né? Mas o e caberia. Adversativa. Vamos ver. Essa, talvez a coordenação, na conjunção coordenada, acho que das mais usadas. Todo mundo, existe aquele. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Se não, até brincando, a gente fala isso. Não é? Por exemplo, apresentam oposição de ideias. Como nesse caso, esse E aqui, ó. Oposição de ideias. Tá? Vamos assim. Pedro está feliz, mas não tem nenhum motivo especial. Tipo assim, por que ele está feliz? Tipo assim, mas igual que a resposta. Porque sim. Não, mas não tem motivo nenhum para você estar feliz por estar feliz. Está de boa com a vida. Mas não tem motivo para. Está feliz por quê? Porque passou na prova de matemática. Porque ganhou um carro novo. Porque, né? Conseguiu uma namorada. Um exemplo. Tem motivos. Mas nesse caso, não. Está com posição de ideias. Mas Pedro está feliz. Mas, pode dizer assim, porém, né? Então, pois aí, entretanto, não tem nenhum motivo especial. Pode dizer qualquer uma dessas conjunções aqui que daria certo. Tá. Vamos ver a de baixo. Armanda estudava. No entanto, não aprendia. Quer dizer, ele estudava, mas existe uma posição de ideia. Apesar de estudava tanto, mas ele não aprendia. Mas não aprendia, porém não aprendia. Tá vendo? Tá vendo esse contraste de ideia? A oposição de ideia, a diversidade de ideia? Veja assim, duas orações coordenadas. Pedro está feliz. Se eu colocar um ponto aí e escrever, não tem nenhum motivo especial para isso. Também. Armando estudava, ponto. Não aprendia. Ele não aprendia. Estaria completo. Aí você não teria uma dependência. Mas, no caso, a oração não está dependendo da outra. Essa está unindo a outra. Está sendo ligada à outra oração. Certo? Vocês entenderam? Entendendo aí, mais ou menos? Vamos ver, gente. Sim, estamos indo. Sim, sim, sim. Estão com dúvidas não aí, né? Por enquanto, não. Beleza, então. Vamos lá. Próxima. Observação. Aí está nosso querido português de novo em ação. Quando empregamos a conjunção adversativa, sempre enfatizamos o enunciado da oração iniciada por ela em detrimento do enunciado anterior. Veja, Sandra não é inteligente, mas é linda. A característica linda é mais importante ao emissor da frase que a característica inteligente. Vamos ver a de baixo. Sandra não é linda, mas é inteligente. Neste caso, a característica linda é menos importante ao emissor da frase que a característica inteligente. Por quê? Por que isso? Entendeu? Aqui. Então, no caso, a oração, no caso, seria essa mais importante que a primeira, porque está dando no caso, pro emissor é mais importante a outra. Sandra é inteligente, mas é linda. Então, para ele, o mais importante é a segunda. Embaixo a mesma coisa. Sandra não é linda. Ok. Mas, porém, é inteligente. Então, a segunda oração, a oração B, no caso, é mais importante do que a primeira. Nos dois casos aí. Nas orações, talvez já são. No caso das adversativas. Adversativas, tá? Mais ainda. Não se emprega a conjunção mais associada com a conjunção no entanto. Lutamos muito, mas, no entanto, não conseguimos.
É igual o caso daquela outra, né? E nem. Olha, é incorreto isso. Lutamos muito, mas nada conseguimos. Ou lutamos muito, no entanto, nada conseguimos. Você vê que colocar qualquer uma das duas, dessas adversidades, qualquer uma das duas aí, surte o mesmo efeito. Agora, colocar as duas juntas é incorreto. Entenderam? Estão entendendo aí? Vamos lá. A próxima é a alternativa. A alternativa é ou, já, já, quer, ora, seja também. Aqui não está seja, esteja, mas também tem, pode ser também essa. É uma das conjunções com alternativa aditiva. Apresenta alternância, separação ou exclusão de ideias. Por isso fala alternativa, são alternâncias. O candidato ora apoiava, vírgula, ora combatia o presidente. Esse ora, o segundo caso, né, está ligando à anterior. Não existe uma dependência, mas existe uma união, né? Está dando alternância. Tipo assim, irei à festa sozinho. Quer você queira, quer não. No caso, o queira está aí subentendido, né? Você pode quer, se você colocar quer não queira, tá perfeito. Mas como no caso não é a segunda oração, está subentendida em relação à anterior, essa última oração em relação à anterior, não é necessário utilizar o queira. Embora se você colocar também não está errado. Assim, compre uma cerveja ou um uísque. O compre também você podia colocar aqui, ou compre um uísque. Mas o compre, o verbo já serve para os dois. Tanto aqui, ó, tanto que você vê. Você fala, professor, mas se tem duas orações, e por que a segunda não tem verbo? Porque o verbo está subentendido aí. Você compra uma cerveja, o ou está dizendo, ou compre um uísque. Se você colocar o compre aqui, fica mais entendível. Mas se você não colocar também o compre, ele está subentendido por causa da primeira oração, o compre. Mas, digamos assim, mas não estão dependendo uma da outra, né? São independentes. Irei a festa sozinho. Irei, o verbo ser ali. Quer você queira, o verbo querer. Quer você, ó, o não queira, o queira não está aqui, mas você pode colocar, quer você não queira. Mas ele está subentendido. Aqui, ó. O candidato ora apoiava, aqui um verbo, ora combatia o presidente. Entendeu? Estão entendendo aí? Sim ou não? Era para usar o mouse aqui para vocês pegarem direitinho. Eu não tenho 95. Tá. Tá, vamos com as conclusivas. Logo, pois, portanto, por seguinte, por isso, assim, de modo que apresentam conclusão de um raciocínio expresso anteriormente. Conclusão, por isso é chamada de conclusiva. O céu está estrelado. Logo, não choverá. Ou isso logo eu substitui assim. Conclusão, não choverá. Então, estou dando a conclusão, expresso, o raciocínio expresso anteriormente. Conclusão de um raciocínio expresso anteriormente. Ele é bondoso, por isso todos o estimam. Tipo assim, ele é bondoso. Conclusão, todos o estimam. Penso, portanto existo. No caso, eu posso utilizar penso, logo existo. A frase não utiliza, mas eu posso usar qualquer uma delas que está ok. Ou penso, por isso existo. Aí que vocês querem substituir com uma conclusão, assim, penso, conclusão, existo. Então, essas são as conclusivas. Existe uma conclusão. Você vê que cada conjunção, né? Por isso que é bom você conhecer as conjunções coordenadas e as conjunções coordenadas. Eu acho que na próxima aula vamos fazer uma aula só de conjunção antes de seguir à frente com o tema, né? Para ficar mais fácil para vocês, né? Então, praticamente estou fazendo uma revisão de sintaxe para vocês, que vocês viram lá para trás, se não lembram mais, né? E hoje vocês vão, né? Estamos tentando fazer isso para vocês. Acho que vale a pena, não é, gente?
Depois vamos trabalhar com análise sintática lá na frente. Uma observação. A conclusão conclusiva, pois, sempre deverá vir depois da forma verbal. Ela é gloriense. Perdão, ponto e vírgula. É, pois, sergipana. Cidade de Glória, né, no caso, né? Neste caso, o emprego do ponto e vírgula é obrigatório. Neste caso, aqui, né? Ela é gloriense. É, pois, sergipana. Com algumas regrinhas aí, tá? Que tem que sempre vir de forma verbal. É uma exceção. Coordenada explicativa. Nós vamos aí até a coordenada hoje, né? E na outra semana vamos ver se dá para pegar as coordenadas, senão vamos fazer uma aula só das posição coordenada. No caso da explicativa, pois, porque, por quanto, que, porquê, o que na função de porquê. Apresenta uma justificativa à ideia anterior, sua razão de ser. Uma explicação. Entre que está chovendo, aí não é na ideia. Por que eu devo entrar? Por que devo entrar? Um exemplo. Porque está chovendo. A explicação de eu entrar é porque está chovendo, que significa vou me molhar. Né? Cumprimente-o, pois hoje é seu aniversário. Aí, gente. Ó, cumprimento. Por que eu vou cumprimentar? Porque hoje é meu aniversário. Hoje é meu aniversário mesmo, gente. Hoje faço aniversário, tá? Verdade. Parabéns, Pro. Feliz Obrigado. aniversário, professor. Feliz aniversário. Obrigado. Tá vendo aí? Tudo de bom, Porque hoje é meu professor. aniversário. Deve Feliz aniversário, cumprimentar. professor. É um motivo. Eu não fazia ideia, eu realmente não sabia. Desculpa. Não, eu não contei nada pra ninguém, não. Ninguém sabe, assim, só. Mas aí você já sabe agora. Mas felicidades, tudo de bom, professor. Hã? Felicidades, tudo de bom. Valeu, gente. Valeu. Então, ó, normalmente justificam uma ordem, uma sugestão ou uma suposição anterior. Entre uma ordem. Cumprimente-o. Pode ser uma ordem, pode ser uma sugestão também. Né? Observação. Não se deve confundir explicação e causa. Caso ações subordinadas causais. Aí, não, nós estamos advérbios de causa. Ok. A primeira é sempre anterior ao fato que o gerou, ao contrário da segunda, que ele é necessariamente posterior. Por exemplo, estude bastante, porque disso depende do seu futuro. Estava cansado, porque vinha de uma longa caminhada. Ó, no primeiro caso, alguém aconselha outra pessoa a estudar e explica-lhe porque está. Porque está aconselhando. Toma isso aí. Seria absurdo supor que o futuro é o fato gerador, portanto, anterior ao conselho. Então, estude bastante, no caso, porque isso depende do seu futuro. Porque o de baixo estava cansado, está sem a vírgula, porque vinha de uma longa caminhada. No segundo caso, a caminhada anterior ao cansaço e a causa deste. Então, o segundo, por que ele está cansado? Qual é a causa do cansaço dele? Ele veio de uma longa caminhada, por isso ele está cansado. Então, essa é a causa. O de cima não está explicando. Né? Estude bastante, porque disso depende do seu futuro. Então, está dando a explicação, porque o futuro ele depende do estudo. Né? Vamos lá. Não, vou mexer em subordinada, não. Eu vou parar até aí. Mas já deu o nosso tempo. Então, questão das orações subordinadas, das coordenadas. Tá, vocês têm alguma dificuldade aí? Tá bem por enquanto? Tá sim, Pro. Vamos ver isso mais na frente. Apenas com a revisão que eu dei para vocês. E a gente vai trabalhar um pouquinho mais aí. Né? Mas tá bom. Valeu a presença de vocês, tá, gente? Obrigado pela presença de vocês. Então, até a próxima aula, tá? Valeu, professor. Um feliz aniversário, professor.
Obrigado, gente. Valeu aí para vocês. Tudo de bom, tá? Ah, o Altino colocou aqui da palavra num, verdade? Depois eu dou uma olhada nisso aqui. Ah, o num tem, né? Uhum, eu pesquisei, Ah, é, professor. tem mesmo. Só pra ter Num certeza. tem verdade. Tem, cara, o num tem, verdade. Eu que me confundi mesmo. Pesquisei só pra ter Verdade, você certeza. tá certo aí. Enfim. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite, amigo. Valeu, gente. Valeu. Valeu. Ficar de num. Num copo, exatamente. Eu que me confundi, foi coisa minha. Tem sim, tem sim. Tem razão.